Irmãos, diz a imutável palavra do Senhor que no dia do sacrifício de Deus, no dia do juízo divino que Deus trará sobre toda a terra, morrerá a terça parte dos homens, aproximadamente 2 bilhões 333 milhões a 2 bilhões e 500 milhões de pessoas naquela mesma hora, ao meio-dia do último dia, morrerá a terça parte dos homens. Segundo determina ou ordena a imutável palavra do Senhor, no dia em que ocorrer o dia da ira e da vingança de Deus, anunciado por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, no dia que ocorrer, certamente a palavra de Deus, a palavra profética do Senhor, para que ela se cumpra, este dia não está longe, mas é chegado, né? Este dia está mais próximo do que nunca, e portanto diz a palavra de Deus que toda a terra levará 7 meses para enterrar seus mortos, ou seja, com um grande cataclismo universal de proporção mundial que Deus trará como juízo sobre toda a terra, né? Então morrerá, voltará ao pó da terra a terça parte dos homens ímpios, ou seja, a terça parte de 7 bilhões e meio milhão, porque esta é a estimativa populacional geográfica de toda a terra em nossos dias, e portanto a terça parte dá em torno de 2 bilhões 333 milhões, porque quando o sol do meio-dia estiver alinhado, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia e o meio da terra, o umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, situado dentro do estado de Roraima, então ocorrerá o grande e terrível dia do Senhor, antes anunciado através da sua palavra no passado, e hoje anunciado por mim mesmo, por meu intermédio, semelhante o Senhor anunciou a destruição do antigo mundo ímpio por meio de Noé, mas ninguém deu crédito, ninguém acreditou, ninguém teve fé. Em nossos dias, o Senhor refaz este anúncio a toda a humanidade, mas semelhante aos dias de Noé, ninguém acredita, ninguém tem fé, ninguém obedece. E portanto diz a imutável palavra de Deus que a terça parte dos homens, aproximadamente 2 bilhões 333 milhões de pessoas, de 2 bilhões a 333 milhões a 2 bilhões e 500 milhões de pessoas vão ter que morrer naquela hora, naquela hora ao meio-dia do último dia, do 7º dia de sábado, o último dia do mês, quando a lua nova, quando ocorrer a fase da lua nova, e esta fase da lua nova estiver entre o sol do meio-dia, porque o sol do meio-dia, aqui no Brasil, onde está situado geograficamente territorial, o meio da terra, o umbigo do mundo, não é o mesmo meio-dia lá em Israel ou no Japão, não. E portanto, naquela hora, ao meio-dia, quando o sol do meio-dia, quando a lua nova estiver alinhada com o sol do meio-dia e o meio da terra entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, dentro do território brasileiro, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião, então ocorrerá uma escuridão total, diz a palavra de Deus que ocorrerá um blackout total naquela hora, ou seja, ao meio-dia. E com esta grande escuridão virá uma cadeia, uma corrente de grandes catástrofes naturais para matar a terça parte dos homens ímpios, porque não deram ouvido, não acreditaram, não tiveram fé,
na lei, na palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, diz a palavra de Deus que no dia da ira e da vingança do Senhor, no dia, no grande e terrível dia do Senhor, vai morrer a terça parte dos homens. E toda a terra, aqueles que ficarem vivos, porque de 7 bilhões e meio milhão de pessoas que há ou existem em toda a terra em nossos dias, somente morrerá de 2 bilhões 333 milhões a 2 bilhões e 500 milhões. E, portanto, sobrará aí em torno de 4 bilhões e meio, ou ainda 4 bilhões de pessoas vão sobrar. Todavia, a imutável ou indivisível palavra do Senhor diz que o restante da população mundial que não morrer, porque nem todos morrerão, só morrerão a terça parte dos homens ímpios. Então, aqueles que ficarem vivos, aqueles que sobreviverem a esta grande catástrofe, aqueles que sobreviverem a este grande cataclismo universal de proporção mundial, aqueles que sobreviverem a este grande abalo sísmico, todos aqueles que sobreviverem a este grande abalo sísmico que virá para abalar, mover a terra do seu eixo e lugar e matar a terça parte, vão passar 7 meses para enterrar os seus mortos, devido a esta grande mortandade da terça parte dos homens que haverá de morrer naquela mesma hora, ou seja, ao meio-dia do último dia, do 7º dia de sábado, do último dia, o último dia do mês, quando a lua nova estiver alinhada entre o sol do meio-dia, e o meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Ou seja, a partir daquele momento ou daquela hora, então, dar-se-á o eterno fechar da porta da graça de Cristo. A partir daquele momento ou daquela hora, dar-se-á também a ressurreição espiritual para a igreja de Cristo, porque a reunião de Cristo com os seus escolhidos só vai ocorrer depois da grande tribulação de 3 dores. Portanto, logo, após o selamento e o batismo da igreja do corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, então virá o grande e terrível dia do Senhor, não só para matar a terça parte dos homens, em torno de 2 bilhões 333 milhões a 2 bilhões e 500 milhões de pessoas em toda a terra, para que se cumpra a palavra de Deus e toda a terra, durante 7 meses, diz a palavra de Deus, que a terra vai levar para enterrar os seus mortos, aqueles que haverão de voltar ao pó da terra, porque não deram ouvidos, não escutaram, não obedeceram, não tiveram fé, não acreditaram na lei e na palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.